Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Educação Adventista. Hoje nós vamos discutir um tema polêmico, atual e que você que é pai e é mãe precisa saber o que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta, você realmente sabe, agora em tempos de streaming, tudo que o seu filho assiste? Você sabe qual é o conteúdo que ele consome, seja nas redes sociais, ou em séries, ou em filmes? Nós vamos trazer esse assunto falando de um tema super atual e você não pode perder. Como você já sabe, eu sou a Lilian Larroca, host desse podcast, e hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Eu tenho o pastor Felipe Tonasso, que é líder de jovens da Igreja Adventista aqui para a região central de São Paulo e também algumas cidades vizinhas. E eu tenho a psicóloga Sandra Larroca. Será que é alguma coincidência? Bonito o seu sobrenome, né? Muito obrigada. Ela é psicóloga, especializada em neuropsicologia também, e nós vamos discutir o efeito que o conteúdo que os nossos filhos consomem tem sobre o cérebro deles, a formação de personalidade e os relacionamentos que eles estabelecem na vida e no futuro. Bora com a gente tratar desse assunto tão importante? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigado você pelo convite. Eu gostaria de começar lembrando para vocês assim um pouco de como que era a nossa infância, a nossa adolescência. O pastor Tonasso é mais novinho que a gente, Sandra, tá? Olha, eu não sei não. Essa minha barba branca aqui não, já aponta algumas décadas, assim, mas... É que você não usa os produtos Ivone que nós usamos. É porque eu não tenho onde usar, a não ser na barba. Pastor, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Uma indicação boa. Na minha época, minha avó falava que tinha que passar babosa em tudo. Então, se for babosa, eu tenho no quintal. Tô brincando. Ela deixa muito sedoso, mas só isso. Agora, a gente tem que pensar no seguinte, né? Eu lembro que quando a gente era muito mais novo, assim, o consumo de conteúdo era muito diferente, né? Em primeiro lugar, a gente pensando no Brasil, a gente não tinha múltiplos canais, a gente tinha 4, 5 canais de TV aberta que eram acessíveis para todo mundo. A gente não tinha internet, a gente não tinha redes sociais e a família se sentava todo dia à noite para assistir uma programação junto. Eram poucas as famílias que tinham o luxo de ter uma televisão no quarto e as pessoas então consumiam conteúdo em uma tela diferente. Hoje isso mudou. De onde que os jovens estão, onde que os jovens encontram o tanto de conteúdo que eles consomem o tempo inteiro? É uma coisa surreal, né, o que está acontecendo, né, no mundo, assim, em termos de geração de conteúdo. Eu ouvia muito falar que no passado a gente tinha que ser, assim, literalmente esponja, né, para aprender a captar de tudo. E agora você tem que ser peneira. Literalmente tem tanta coisa que você tem que aprender, onde você vai colocar energia para poder, literalmente, né, selecionar os melhores conteúdos para aquilo que te interessa. E essa é uma dificuldade de todo mundo, para quem pesquisa, até para quem quer se entreter. Eu não sei quantos de vocês, né, que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente, também sofrem com aquela crise de ficar, assim, às vezes, com tanta série para ver, por exemplo, Sim. com tanta notícia para ver, sites para atualizar, dá um desespero, falando, nossa, eu não terminei essa, não terminei aquela, e o teu Netflix geralmente mostra assim, ó, continue assistindo, ou então falta terminar, e ainda te manda e-mail. Tem uma sugestão para você. Exato, fala, Felipe, você terminou essa, tem mais essas 3 aqui, tem essa que você não terminou ainda. Então assim, a gente tá num momento, eu não tenho o dado correto aqui, Lina, mas eu ouvi recentemente num congresso sobre tecnologia e até religiosidade, né, que eu trabalho nessa área com juventude, o tanto de horas que são publicadas, os milhares, milhões de horas que são feitas de upload no YouTube por dia, por minuto. Sim. Então, assim, um ser humano vivendo bilhões de vidas não teria acesso ao que o YouTube publica no mês. Não dá pra gente acompanhar. Então, assim, hoje acho que nossa grande habilidade do futuro não é só sintetizar as coisas, mas saber onde buscar aquilo que é melhor para você. E como você disse, a peneira, né? A peneira. Você peneirar. Tem coisa que não vale a minha atenção e tem coisa que vale a minha Isso atenção. é dica de influencer mesmo, né? Os próprios influencers que geram conteúdo estão dizendo, ó, você tem que escolher melhor quem você segue. Filtrar, né? Exatamente. Fica muito complicado para nós, eu penso, que é dar conta da velocidade que tudo acontece. Quando você domina o TikTok, quando você domina o WhatsApp, quando você domina o Instagram, quando eu resolvi que eu ia começar a usar o Instagram, eu me dei conta que há 6 meses eu não sabia mexer no Instagram.
E até hoje, se eu precisar fazer algo diferente no Instagram, eu preciso consultar as pessoas. E quando eu domino o Instagram, eu pego o celular da minha filha e eu vejo que tem uma coisa nova ali. É recovery. Que eu não sei do que se trata. São funcionalidades novas o tempo todo. E nós não conseguimos simplesmente acompanhar de perto, na intensidade que nós precisávamos acompanhar para conseguir ter o controle sobre o que os nossos filhos fazem. E em algumas situações a gente realmente não tem nem como acompanhar, porque se você pensa, por exemplo, numa plataforma de streaming, você consegue ver ali o que cada pessoa da sua casa, nos diferentes perfis, consumiu. Mas se a gente pensar num TikTok, por exemplo, que é aquela vertical de conteúdo, que vai passando um, vai passando outro, vai passando outro, você nunca vai ter como acompanhar tudo que o seu filho vê ali, né? Eles tinham um limite antes, né? Nas próprias redes como o Instagram, tinha um limite. Enquanto você rolava, o algoritmo te colocava algumas pessoas que você mais tinha contato, sua rede, e quando acabava aquela tua rede, os anúncios, né? Que a cada 3 stories você tem um anúncio. Sim, então, quando acabava esses anúncios, quando acabava essa rede de contatos que o algoritmo interpretou, que eram teus primeiros contatos, ou que te interessariam ver, né? Acabava e você tinha que esperar um tempo até essas pessoas atualizarem e colocarem coisas novas. E agora o Instagram colocou a linha infinita, né? Sim. Então são linhas infinitas. Você pode passar 24 horas puxando para cima que não vai parar de a cada segundo e isso gerar em você uma expectativa, uma micro expectativa do que vem depois, né? Sim, e até porque, por exemplo, mesmo que você zere aquela linha dos seus conhecidos ali, né? Você pare com o conteúdo hoje não deles. vai continuar. Ele vai continuar gerando conteúdos parecidos, inclusive, com os que você curtiu ou que você ficou mais tempo parado, né? Porque às vezes a gente não quer curtir, né? A gente vê uma coisa ali, a gente fala, poxa, é um negócio meio tosco para eu colocar o meu like aqui, né? O meu coraçãozinho aqui. Não vou me expor. Não vou me expor, mas se você ficou 15 minutos olhando aquilo, curtiu. O algoritmo já entendeu que o seu que... nível de interesse naquele tipo de conteúdo é extremamente alto e ele vai mostrar coisas parecidas para você. Muito mais que uma curtida, né? O tempo que você gasta naquele vídeo, segundos depois, talvez 4 ou 5 deles vão aparecer no seu search ali, na procura. Quando você procurar, vai aparecer vídeos parecidos. E na própria linha, depois que as pessoas, né, depois que você for ali os dos conhecidos, ele vai passar a gerar um conteúdo parecido com aquele com você. Porque hoje o interesse é justamente manter você na plataforma pela maior quantidade de tempo possível, porque você vai estar exposto a mais anúncios, a sua chance de comprar e gerar renda digital, é muito maior. É uma empresa, né? A gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma empresa. Ela está fornecendo algo de graça pra gente? Jamais. Nunca. É aquela velha história, né? Quando você não está pagando pelo produto, você é o produto. Você é o produto. Então a gente não pode esquecer isso, né? E chama atenção que nós não conseguimos controlar isso. Para ter o controle sobre isso, muitas vezes o pastor estava dizendo da quantidade de planejamento que a gente faz do que a gente quer assistir ou do que a gente quer ler. E como tudo isso concorre com a nossa vida em paralelo, com o que a gente tem que estudar, com o que nós temos que fazer, com o nosso trabalho, falando das crianças e dos adolescentes com o estudo, com a responsabilidade deles educacional, com metas e objetivos que eles têm ao longo do bimestre, ao longo do ano, tudo isso concorrendo com as responsabilidades que eles ainda não têm desenvolvidas. E aí a gente pensa no seguinte, né? A gente está falando aqui de todo esse esforço que as plataformas fazem para que a gente fique ali o tempo todo. No caso da criança e do adolescente, eles são mais susceptíveis a isso? Eles estão mais... Por que eles consomem esse volume gigantesco de conteúdo que eles consomem hoje? Eu gostaria de falar a princípio, que eu acho que é o que me vem à mente num primeiro momento, que já é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da limitação que a medicina e a Organização Mundial da Saúde, inclusive, indica que ocorra para as nossas crianças. As crianças de 0 a 1 ano de idade não poderiam nem chegar perto de celular, nem de eletrônicos. É não chegar perto. E os pais, o que a gente vê, ai, que lindinho, já sabe rolar, já sabe clicar, sabe onde é o YouTube, sabe onde é o Netflix, o dedinho da criança já vai, a criança nem pisca. Então, se nós pensarmos em termos de influência, será que influencia? Assim, já influencia pra gente que é adulto. Para eles, eu imagino que seja muito mais, né? E continuando, de 1 a 2 anos,
1 hora por dia de tela. E de 2 a 4, de 2 a 6, 2 horas. É pouco, né? Assim, quando a gente pensa... O que Que faz pai em que 2 horas? que pai que consegue deixar a criança só 2 horas ali, sendo que ele está em home office, tem que participar da reunião e... É As impossível crianças vão esse passar mais de controle. 12 horas, às vezes. É impossível. 10 horas, 8 horas, no mínimo. Eu fiz uma palestra para as crianças no colégio, recentemente não, já tem alguns anos, porque com essa pandemia a gente perdeu um pouco, né, do controle aí do tempo, falando exatamente de um estudo que mostrava um aumento nos transtornos de ansiedade, na alteração de humor, por conta do tempo que os jovens passam. Eles pegaram um grupo, 3.000 jovens, na fase do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, e fizeram essa pesquisa de como é que estava o bem-estar psicológico dessas crianças. E o resultado é assustador, né? Crianças jovens, crianças e adolescentes já com problemas de ansiedade e alteração de humor. Muito grave isso, né? Eu tenho um dado aqui, atual, desse congresso que eu fui, até eu tirei foto da tela, aquela coisa bem old school que fala, bem antiga. Sabe aquele pessoal que levanta a câmera e tira foto? Ah, mas eu também faço Pois isso. Mas eu fiz isso, Porque eu falei, não vai dar tempo de Não anotar. dá para perder, né? Eu tive que anotar rápido aqui. Ela colocou assim, ó, se considerarmos que dormimos uma média de 8 horas por dia, um sono considerado saudável, né? E, aliás, até isso é afetado fortemente pela tela, e já tem estudos muito sérios em relação ao efeito da luz do celular, né? Sim. Para te manter conectado, você demora para dormir, teu sono baixa muito a qualidade, né? Mas sem entrar só nesse aspecto que é mais fisiológico, ela fala assim, ó, sobram 16 horas úteis num dia, em média, né? Pra gente que é adulto, pra criança também, todos nós temos 24 horas, não importa a sua idade. Dessas 16 horas úteis, o brasileiro, que é recordista, tá? Mundial, do uso das redes sociais, tá? O brasileiro, a gente tá, é bom um pai saiba isso, quem tá assistindo a gente, o brasileiro é o top 1 do mundo no uso das redes sociais, em termos de tempo que a gente gasta, né? Em tela, né? Nós somos gente, estão centenas de países, né? Nós estamos em primeiro, isso é uma coisa que é de se considerar. É para se considerar. Fala assim, ó, o brasileiro fica online umas cerca de 10 horas por dia. 10 horas por dia de 16 úteis que a gente tem. Sim. Se considerar que a gente dormiu 8. Aí quais são os gastos? Isso aqui é uma média atualizada. 4 horas em streaming, que são os séries, Netflix, o próprio YouTube Amazon, considera streaming também, vendo vídeos, clipes e tal. 3 horas e 42 minutos em mídias sociais, uma média, que eu acho até baixa quando eu olho o meu relatório de Instagram, por exemplo, quanto a gente aciona ele durante o dia e o Twitter. E 1 hora e 50 ouvindo música. E 1 hora e 15 jogando. 1 hora e 15 eu acho baixíssimo para a nova geração. Quando a gente fala de alunos, por exemplo, que muitos passam muito mais tempo jogando no celular do que 1 hora e 15. Não, fora a questão da segunda tela, né? Porque já existem estudos há muito tempo, assim, que eles mostram que mais de 80% dos brasileiros, eles nunca estão com uma tela só. Então, às vezes a televisão tá ligada lá na série do streaming e ele tá com uma segunda tela aqui, ou jogando, ou vendo um outro conteúdo em paralelo a isso, né? Exatamente. E olha só, ele tá falando aí do streaming e tudo mais, do tempo de streaming. Talvez, eu não sei se essa pesquisa já considerou o TikTok. Porque há 3 semanas atrás, 4 no máximo, eu me lembro que saiu uma estatística mostrando que o TikTok já superou o tempo de uso de TikTok em relação ao YouTube nos Estados Unidos. Imagino. Entendeu? Ou seja, as pessoas passam mais tempo ali, né? Naquele círculo vicioso, literalmente, né? Porque ele mostra o que você gosta de assistir do que no próprio YouTube. E eu colocaria aqui, pastor, que essas 8 horas não estão sendo dormidas. Essas 8 horas estão sendo aproveitadas na telinha. Pelo menos uma boa parte dela. Eles vão, em média, dormir 3, 4 horas da manhã para acordar às 6 para ir à escola. Falando só do meu grupo ali do colégio onde trabalho. Eles não dormem. O sono diminui. Cai para 6, 4 horas. 4 horas, 3 horas por dia, semanais. E aí é muito complicado, né? E a gente sabe assim, a gente está falando aqui da quantidade de conteúdo, do volume que ele tem, do quanto de tempo que ele toma. Só que se a gente for olhar na qualidade do conteúdo, a gente tem um outro tema aí para debater também, né? Sim.
Então, recentemente, eu não sei se você vai assistir esse podcast em 2050, mas nós estamos em 2021. E a Netflix acabou de lançar, por exemplo, uma série que ela tá batendo recorde, está sendo mais assistida até agora. Tá certo que isso é muito comum na Netflix, né? A gente sempre vê assim, ó, lançou essa série, ela é mais assistida. Aí lança outra, ela é mais assistida, porque também tá aumentando o volume de assinantes e tudo mais. Mas essa, ela tem gerado, assim, um buzz imenso, que é a série Round Six, né? Que fora do Brasil é a The Squid Game, o jogo da Lula. Só que assim, eu que hoje vejo esse movimento, todo mundo falando, olha, tá, Round Six, olha que perigo, a violência, e as crianças estão assistindo a violência. Só que a gente que já tem, né, um pouquinho mais de anos, a gente já viu esse ciclo se repetindo algumas vezes. Sim. Eu lembro que quando teve aquele filme O Clube da Luta, foi a mesma coisa. Mais recentemente a gente teve Game of Thrones também, com outro final decepcionante, já dando spoiler né, da série. Então, assim, vira e mexe, a gente vê essa mesma recorrência das pessoas falando, olha a violência em cima das crianças, as crianças estão assistindo violência. Mas o que muda, afinal, se a gente vê esse ciclo repetindo e a gente vê as pessoas fazendo a mesma coisa toda vez, né? Por que as crianças podem ou não assistir esse tipo de conteúdo? Bom, Na verdade, pastor, com licença, as crianças não podem. O que nós observamos é que não há um controle sobre o que os filhos estão vendo ou deixando de ver. Se nós formos pensar no desenvolvimento neurocognitivo da criança, nós temos tempo para tudo. Então, o que hoje eu assimilo com a idade que eu tenho, com 7, 8, 9, 10 anos, era impossível de assimilar. O controle sobre o que é certo, o que é errado, o que eu posso ver, o que não posso ver. As excitações que causam em nós, mesmo que nós não tenhamos controle sobre isso. Então, a córtex frontal, por exemplo, falando um pouquinho de neurociência, a parte de planejamento, de execução, de controle inibitório, de filtrar, da minha capacidade de filtrar o que eu estou vendo, se isso é bom para mim, se isso não é bom para mim, não está desenvolvido com 7, 8, 9, 10, né? Isso passa a estar desenvolvido com 17, 18, 19, 21 anos. E às vezes até um pouquinho mais. A gente já sabe que tem Sim. gente que amadurece o córtex frontal ainda mais para frente. Isso, né? Então, eu sou exposto, eu permito que o meu filho, ou eu não controlo, eu não estou atento, estou confiando de que o meu filho não vê, ou não tem acesso, é um risco muito grande. Então, poder, respondendo a sua pergunta, poder eles não podem, mas o fato aqui, e é o que nós vamos discutir aqui hoje, é que está aí. E faço o que com isso agora? Tá, mas assim, não só está aí, né? Está aí na boca de todos os amigos da escola, né? Estimulando, está aí né? nas piadas, está aí nos memes. Porque não adianta você assistir a série ou não assistir a série. Você vai entender tudo dela, ouvir tudo sobre ela na rede social. E mesmo que você não assista, né? Exato. Não assisti, mas você sabe tudo. Você sabe. na época do Big Brother 2020, que foi no meio da pandemia Sim, ali, aquele ele teve um auge ali. buzz muito grande, porque não só pelas causas identitárias que trouxeram ali, né, o próprio feminismo, a questão do racismo, isso trouxe de novo, né? A gente estava vendo aí um Black Lives Matter logo na sequência. O mundo estava numa ebulição muito forte, a pandemia, todo mundo em casa, todo mundo com medo, com desconhecimento completo do que viria em termos de vacina, de solução. E o entretenimento se redesenhou. Então, a força dele foi né, absurda. Muito maior, e eu né? me lembro muito desse case, né? Das pessoas dizendo assim, ó, eu não assisto Big Brother, mas eu sei tudo. Eu sei, eu torço por alguém. Como é que você torce por alguém num reality show se você nunca Se você assistiu? não É porque eu acompanha. tô vendo na rede social. Então, assim, a ilusão que a gente tem de controlar um filho que ele não vai ter acesso a isso... desculpa. É ilusão mesmo. Ela chegou e falou assim, ó, não é como pode ou não pode, é que não pode, ponto. Não tem como, Então, né? e na minha outra coisa, acho que é interessante falar da minha perspectiva de trabalhar com juventude, nova geração, da parte religiosa, eu não posso partir de uma premissa como pastor, vamos colocar assim, de que o jovem não vai ver. Não existe isso. Ou ele vai ver de qualquer forma, ele vai ter acesso de qualquer forma. Pode ser que ele não assista formalmente os 9 episódios e tal, mas ele vai ver, ele vai sentir, ele vai ser tocado por aquilo. Vão fazer meme com aquilo, vão fazer piadas numa roda, ele não vai entender a piada.
Isso também é estar em contato com o conteúdo da série. E chama uma outra questão, isso, que é a questão do grupo, né? Exato. De fazer exato. parte Só de, eu não de vou um grupo. assistir, Não, ele né? vai assistir. Mas quando eu digo, pastor, que não pode, Não, é que não pode mesmo. Não pode. Não Não e tem. eu tô concordando com isso. Não Sim. pode, entendeu? Isso faz a gente pensar em comunicação. Como é que está a comunicação da família? Por que eles têm, né, em primeiro lugar, um acesso tão livre? Porque que eu volto lá no passado. Por que eu comecei falando que a gente assistia televisão todo mundo junto lá no passado? Será que se a criança ou adolescente de hoje tivesse sentado ali no sofá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, assistindo isso, eu teria coragem de colocar nesse programa? Sabendo que talvez o meu pai, a minha mãe, eu falar, pô, que é isso, né? Vamos tirar daqui. Será que um pai e uma mãe, se estivessem assistindo com os filhos, eles teriam coragem de assistir até o que eles mesmos assistem? Porque hoje o consumo das telas é completamente individualizado. Sim. Né? Muito raro você pegar uma família assistindo alguma coisa junto. A maioria tá... Será que todo mundo teria coragem de assistir? Ou esse tipo de conteúdo, ele seria mais inibido? Porque eu não teria, talvez, me sentiria à vontade de assistir com uma criança, um outro sendo, né, com o estilhaçado por tiro ali na hora que deu o tempo, que a brincadeira acabou, né? Então, eu acho que essa fato da gente ter tornado as famílias vivendo dentro da mesma casa, mas ao mesmo tempo com vidas tão individuais, ela deu abertura para que esse tipo de conteúdo também entrasse, né, na vida das pessoas. E sem filtro, que é o que chama muito a nossa atenção. Quando a Lilian vai falando, o pastor vai falando, e a minha cabeça aqui vai fervilhando de coisas para gente falar. Eu tenho aqui uma sensação que um podcast só sobre esse assunto não vai ser suficiente. Mas a gente estava falando de comunicação, que envolve isso que a Lilian falou aqui. Não, tá certo, vou permitir que o meu filho veja, mas você vai assistir junto comigo. Não seria uma ótima oportunidade para eu colocar o meu filho? Não, você quer assistir Round 6? Ok, assistiremos todos juntos. E eu vou aproveitar essas questões que aparecem na série para reforçar os valores que são importantes para mim. Vamos assistir juntos, vamos discutir se essa opção como pai, porque nós vamos encontrar isso. Nós não queremos aqui dizer o que você, pai, mãe, deve fazer com o seu filho. Estamos longe disso. É mais para a gente poder, juntos, refletir o que é que nós precisamos, enquanto família, ajustar, melhorar e conduzir da melhor forma. Nós percebemos aumento de ansiedade, pais preocupados com alteração de humor, com a agressividade das crianças. Como psicóloga, é isso que chega para nós, tanto na escola quanto no consultório particular. Que as crianças estão agressivas, que as crianças estão isoladas. Meu filho não fica com a gente na mesa, ele só fica no quarto. São essas as queixas. Eu já estou quase desenvolvendo o protocolo de tratamento, viu, pastor? Porque é muito recorrente. Mas isso corta na carne, né? Igual. Entre aspas, as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente aí agora, ou só no áudio aqui no vídeo mesmo, elas estão te ouvindo e vendo a casa delas, uma fotografia da casa. Sim. Porque não consegui imaginar uma família brasileira que tenha acesso, aqui nós estamos falando de um recorte da sociedade, Sim. Que ainda não é o maior recorte, mas é um recorte grande, que tem acesso ao celular, onde os filhos também têm acesso ao celular, é um grande recorte da sociedade. E cada vez mais cedo. Provavelmente o nosso público tem a ver com isso, mais de 90% deles têm essa realidade em casa, e os pais também estão sofrendo isso, né? A gente não está falando de uma geração de crianças que está sofrendo de ansiedade, os pais também estão sofrendo. Com a comparação, e não sabendo lidar. Com a abstinência, com o vício da rede social. O pai também está sofrendo com isso, né? Exatamente. E sem saber como lidar com tudo isso e transferindo a responsabilidade para o psicopedagogo, para o psicólogo, para a escola. Sessão desabafo aqui agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero aprender um pouquinho também. Na tua fala, você traz uma posição assim, não quero dizer o que você tem que fazer em casa, mas eu queria muito te dar a possibilidade de refletir em algumas questões. Sim. Hoje, o que seria uma resposta saudável para o controle daquilo que seus filhos veem? Você deu uma opção, assistir junto e discutir. Junto. A outra opção seria só tecnológica. Fazendo uma observação aqui, eu estou aprendendo aqui, estou pegando a dica de quem está no dia a dia, ouvindo pais e alunos, né? Não, assim,
desculpa cortar sua pergunta, mas é que eu acho que é importante a gente fazer uma observação. Mesmo essa coisa do pai e a mãe assistirem junto com o filho, isso pode ser viável em algumas idades, dependendo do conteúdo. Quando a gente está falando de um conteúdo muito violento ou muito explícito de diversas Não formas. é necessário nem assistir junto. Nem assistir, não é para assistir. E dependendo da idade do filho, não é para assistir de jeito nenhum mesmo. Sim, Uma criança ponto, né? de 6, 7, 8, 9, 10 anos não é para assistir isso, nem com pai, nem sem não pai. Tem cognição, não tem cognição para processar essas informações da forma como chega na série, por exemplo. Não tem como... isso não sai da mente. Aquilo fica na mente e a gente... Adultos, a gente consegue, não, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu pegar um livro aqui para eu ler, deixa eu contrapor esse conteúdo assistindo um outro, porque tudo fica ali na mente, e aquilo fica na mente da criança. Né? Nós vamos avançar mais para frente para eu não atropelar aqui os assuntos. Não, eu perguntei, a minha pergunta depois pode até voltar, mas era assim, quais mais caminhos a gente teria, Sim, né? Vamos voltar nisso aí. Quais mais caminhos você vê no coração assim de um pai ou de uma mãe ou do próprio aluno? Do próprio jovem, adolescente, a criança. Como argumento para não assistir? Não, mas que você deu uma opção aqui, assistir junto. Aí tem o não assista junto, ponto, né? Além disso, o que pode ser feito? Porque eu acho que às vezes ele assiste na casa do amigo, entendeu? Às vezes ele assiste quando você não tá, assiste escondido, e tem essa lógica, né? Tem. Então, como trazer um ambiente seguro à tona, sabe? Para conversar sobre isso. Pastor, fica parecendo utopia a gente pensar em ambiente seguro. Eu não vejo... precisamos ser frios, né, neste momento e realistas, né? Nós não conseguimos manter os nossos filhos numa redoma e impedir que eles tenham acesso a esse conteúdo. Não podemos ter essa ilusão. Por isso que o meu ponto é a comunicação. Legal. Eu trazer o meu filho para perto de mim, eu poder ser esse canal aberto para poder... meu filho vai assistir essa série escondido? E ele não vai contar para mim? Quando eu descobrir que ele assistiu, já é tarde demais? Ou eu vou ter um filho que vai dizer para mim, nossa, mãe, pai, você viu essa série que entrou agora, extremamente violenta? Os então conceitos, todos os meus amigos estão assistindo, eu quero assistir. Eu quero assistir. Você não pode assistir porque, olha, se você já tem esse trabalho bem desenvolvido no seu ambiente familiar, o seu filho vai te escutar. Porque só dizer não pode significar exclusão. Ele vai fazer sem você saber. Ele vai acabar fazendo. Então, quando a gente não vai conseguir proteger a mente dessa criança, desse jovem para sempre. Até porque os pais querem confiança, né? Sim, exatamente. Mas se a gente conseguir estabelecer uma boa relação, de modo que ele consiga filtrar, não, isso daqui não é uma coisa que vai me fazer bem, não vai fazer bem para minha mente, não vai fazer bem para o meu comportamento. O mesmo papel de ocupar essa criança, esse adolescente, né? Porque também eu falo para ele assim, você não pode assistir isso, você não pode assistir aquilo. E vai fazer o quê? E vai fazer o quê? Né? Então, cadê essa família que podia estar junto, que podia estar fazendo um lanche junto, que pode pegar um jogo de tabuleiro e jogar junto? Exatamente, Lívia. E eu falo assim, a gente é uma geração super tecnológica. Porque eu não vou esse pai dizer que diz não, desculpa te interromper, ele diz não, mas ele pega o celular e ele fala não vai assistir. E tá mas aqui. Mas peraí que eu vou pegar aqui e vou assistir. Ou vai para o notebook, vai trabalhar, ou vai fazer o seu próprio entretenimento. E essa criança ficou ali com um não e sem opção. Sem opção. Que é o não os jogos de que é o tabuleiro não do protesto, são... né? Você dá um protesto, fala, não quero. Mas a gente está falando mais de ter propostas, né? Sim. Propostas para que isso seja feito de outra forma. Legal. E assim, só para a gente pensar assim, esse recorte, né, da população que tem acesso a esse serviço, ela está cada vez maior. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Vazaram dados do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e pela primeira vez a gente soube que no Brasil existem 19 milhões de assinaturas de Netflix no Brasil. Olha só. Então, assim, a gente está falando de 19 milhões de assinaturas. Se a gente pensar que cada família tem, às vezes, 3, 4 pessoas que utilizam... Sem contar o pessoal que compartilha a assinatura. Que compartilha a senha. Que é típico do Brasil. Alguém fala, não, usa a minha aí. Presta aí essa senha do Netflix. Você vai dobrar o número. Exato. Não, vai para 50 milhões. Vai para 50, 60 milhões, né? Então, assim, é um grupo muito grande da população, né? Sim. Que tem acesso hoje a isso e que pode consumir o conteúdo dessa forma. Então, é bastante gente. Eu estava vendo o YouTube aqui agora, estava no celular fuçando, e aí tem 4
acho que bilhões de usuários, né? É 1,9 bilhões frequentes inscritos. É uma coisa... É o que mais tem no mundo. Ele tem mais que Facebook. Coisa, tem assim, mais você que tá tudo, quase chegando na população mundial daqui a pouco, né? Sim. Então, Não, a gente percebe assim, que no caso do YouTube, por exemplo, é só quem não tem acesso à internet. Exato. É só quem tem acesso Onde à chegou a internet. internet... O YouTube tá lá, né? Exato. Então, em alguns países com algumas restrições, mas que ele tá lá, Sim, ele tá, né? A gente não tem Sempre como negar. presente. Né? E agora, assim, quando a gente vê esse conteúdo, por exemplo, vamos falar da série que é a do momento, mas a gente percebe um padrão que se repete em muitas outras, né? Que atitude, porque tem pai, isso me choca, me deixa muito preocupada, porque tem pais que entram em contato com a escola e eles falam assim, olha, vocês não vão falar nada sobre essa série, porque as crianças estão assistindo, as crianças estão falando disso. Mas, por outro lado, tem pai que não tem nem ideia do que está acontecendo, do que as crianças estão assistindo, né? Que tipo de conteúdo que elas encontram nesse tipo de série e qual é o impacto que isso vai ter na vida delas depois, né? Isso me assustou bastante, porque é evidente que nós precisamos assistir a série para estar aqui, falando Inclusive, a respeito. eu não assistiria, né? se não fosse por isso, porque não é meu padrão de conteúdo mesmo. Porque... Eu confesso que eu também não. Agora estou com um problema, né? Porque o streaming agora, lá, o algoritmo vai dizer que só você está gostou porque que você eu assistiu amo em esse 3 conteúdo. dias. Imagina, adorou, É super pop. só você ir lá na série do Round 6 colocar não curtir. Aí ele não vai é, te chamar. Dica verdade. boa, pastora. Essa eu vou fazer. Aí, se ela não curtiu, eu não mando mais nada disso aqui pra ela. É perfeito. Essa daí responde aquela sua pergunta, né? Vai lá, você como pai, coloca lá que você não curtiu. Ah, sim. Fora as outras restrições que a gente fala disso. Exato. Mas chama muito atenção quando nós assistimos com o olhar psicológico, com o olhar da psicologia, e eu fui identificando as queixas das crianças para mim ali. Uhum. Então, nós temos questões relacionadas à dependência afetiva, quando só tá bom para mim, só é bom para mim quando o outro faz por mim ou me aceita. Uhum. Já o meu amor próprio não importa, a gente vai ficar aqui dando spoiler para quem não assistiu. Mas olha, vamos fazer o seguinte, você ouve o podcast e não assiste E não mesmo, assiste, não vale tá a tudo pena. certo, é isso mesmo. Excelente. E quando eu tenho... Porque que todos estão ali com um objetivo só, que é resolver a sua questão financeira. É ter a sua vida definida para sempre, porque o valor é absurdamente de alto. Absurdamente de alto não ficou bom, abrir um... Não, mas a gente quando fala naturalmente assim mesmo. Só acho que a gente precisa contextualizar, porque como tem gente que não assistiu e nem sabe o que está acontecendo, então é o seguinte, gente, é um jogo, eles pegam 500 pessoas endividadas, muito endividadas, e trazem para um lugar onde eles vão fazer jogos de criança. E esse é um outro ponto que a gente precisa falar daqui a pouco. São brincadeiras de criança. Só que os eliminados morrem, tá? Já vamos dar o spoiler mesmo aqui. E não morrem depois. Eles morrem na hora mesmo assim. E só que para cada vida que se perde ali, para cada um que morre, eles vão enchendo um globo de dinheiro. E o vencedor no final, ele vai ganhar um prêmio absurdo em dinheiro de acho que 45 trilhões, né, da moeda coreana lá. Então, para cada pessoa que morre, ele tá ganhando mais, entendeu? E ele tem que... Quanto mais gente morrer, para ele é melhor, porque ele chega no final com aquela bolada toda. E, a princípio, tudo isso choca. E parece absurdo, né? Você fala, não... Isso choca, a gente tem que sair daqui, vamos desaparecer, e eles desistem, e, de repente, todos se sentem encurralados. E por que eu falo das queixas que as crianças e os jovens se identificam? Porque, muitas vezes, se sentem encurralados diante dos problemas que têm. Uhum. Tenho que exemplificar, uma jovem de 11 anos me procurou pedindo ajuda porque ela estava excluída da sala de aula. Os meus amigos não querem falar comigo, os meus amigos não gostam de mim. E quando eu fui perceber, até para conseguir ajudar essa criança, não foram os amigos que a excluiu, ela se excluiu. Uhum. Ela não conseguiu enfrentar as dificuldades. E essas pessoas que estavam ali não conseguiam enfrentar as suas dificuldades. Traz problemas de relacionamento, de violência psicológica. Talvez você que está assistindo passe por um relacionamento abusivo, tanto de ordem matrimonial quanto de ordem familiar mesmo, de mãe para filho, de filho para irmão, de irmão para irmão, de filho para pai. Nós temos muitos casos, infelizmente, da violência também psicológica contra o idoso.
Faz parte da nossa realidade. E essa criança está submetida a esse conteúdo e ela fala, é a minha vida. E fica muito difícil de separar o que é real da fantasia. É a minha vida que está ali, eles estão falando de mim. Será que a minha solução, então, é a morte? É eu acabar como essas pessoas estão acabando? É desistir do meu sonho? Porque isso também tem um objetivo para você estar ali. Sim, Né? Você tem a sua vida financeira está um caos e todos estão, como a Lilian introduziu, todos estão ali com um único bem, com um objetivo em comum, que é ter o dinheiro para resolver o problema da vida. E aí eu abro mão disso em função do outro. Isso foi, assim, eu acho que foi o que mais me chocou na série. Foi o fato de que eles entram nesse lugar para o jogo, aí a primeira prova, muita gente já morre, eu não me lembro exatamente o número, mas quase a metade. Eles ficam chocados e eles pedem para sair. Aí eles voltam para a vida normal. E aí, na hora que eles voltam para a vida normal, que eles se deparam com os problemas que eles têm lá, a dívida, a família toda desestruturada, todas as situações que eles vivem, eles decidem voltar para lá, agora sabendo que é um jogo de tudo ou nada, que se ele sair com os trilhões, ok, mas também se ele não sair, ele vai morrer no mesmo caminho. Então eu fico pensando assim, são problemas que a maioria dos brasileiros, vamos colocar assim, enfrenta. E faz com que a pessoa pense assim, quer dizer que porque eu tenho problema aqui, eu não vou desenvolver uma estratégia para superar essa situação, é melhor eu correr um risco altíssimo de perder a minha vida do que solucionar isso. E tanto que uma das pessoas comete suicídio mesmo, né, ao longo da série. Então, se a gente for pensar que a gente faz inúmeras campanhas de Setembro Amarelo, de valorização da vida, você é importante, para que depois o adolescente, vamos colocar aqui que é a faixa que a gente está lidando, ele num conteúdo audiovisual, ele tem esse bombardeio de que é melhor eu voltar com um risco alto de morrer do que enfrentar meus problemas, eu estou desfazendo todo aquele trabalho que a gente faz de valorização da vida. Exatamente. Né? Mas eu acho que essa também é um pouco do apelo da série, né? Agora falando dessa série em específico, e aí trazendo um pouco mais para qualquer outro tipo de conteúdo. Ela propõe uma realidade que parece fantasiosa, mas ela faz dialogar com a sua própria realidade e você chega a questionar. Então, na verdade, eu estou vivendo uma fantasia. Sim. Essa minha realidade também é uma fantasia. Em que sentido? Lá é melhor morrer tentando ganhar alguns bilhões do que morrer num mundo infernal que você não vai ter como escalar em termos de capitalismo, de estrutura. Que a maioria dele está endividado, todos são endividados. Todos são endividados. Então, eu prefiro morrer tentando lá do que viver esse inferno aqui fora. E todo mundo quer... Ele usa bem essa palavra, inferno mesmo. Né? E aí tem uma das falas, as falas são muito interessantes, né? São simples, até simplistas, mas algumas são interessantes. Tem uma hora que um grita e fala, será que a gente tem que se matar para poder fazer isso? A gente tem que matar um outro? Sim. Precisamos se matar um ao outro. Essa é a realidade, essa é a resposta. São as fichas que vão caindo nós vamos ter que se matar para poder conseguir alguma coisa. Então, são dois pontos que eu queria levantar. Primeiro que o conteúdo, né, qualquer conteúdo de contemplação, ele dialoga com a fantasia e com a realidade. E com as suas dores íntimas. Porque ele mexe com a tua história, né? Vai navegar dentro disso. Quem já assistiu aqui uma série chamada This Is Us, né? This Is Us é uma família, tem trigêmeos lá. Quem assiste essa série, eu não conheço um amigo meu, ser humano, família, criança, adolescente que assistiu, que não chora. Por quê? Porque eles tocam em todos os assuntos que uma família passa. Né? Rejeição, bullying, coisas que a gente vive dentro de casa, relação com o pai, com a mãe. Então as pessoas choram. E aí tem um lado da neurociência, vamos chamar assim, né? Do estudo das emoções e tal. Que é assim, aquilo que eu olho, essa foi a tua pergunta, quanto que influencia, o meu cérebro acredita. Né? Tanto é que acredita que tudo é verdade. Tudo é verdade, né? Eu choro quando o cachorro no filme morre. Sim. O Marley, né? Se o Marley for atropelado lá, o Marley e eu lá, que é velho, essa é a minha referência, mas enfim, a gente chora, Eu não assisto filme de cachorro. Pois é, porque você vai chorar até o fim da vida, entendeu? Porque você vai ver lá o bichinho. Então, assim, por que você chora? É um cachorro ator, né? É um cachorro que tá tudo certo. Que nem vai morrer mesmo. Ele não tomou um mesmo. tiro, né? Ele tá tudo certo. Por que você chora quando alguém reencontra alguém? Eles não existem, é uma ficção. Mas você acredita, seu cérebro acredita, suas Seu emoções... cérebro tá vendo, né? Suas emoções reagem àquilo, né? O pânico, o medo, a dor, a própria dor, neurônio espelho, né? Sim. Você olha para aquilo, você dói igual, você fala, nossa, é aqui que doeu. Mas não, é entretenimento. Então, para mim, já começa por aí um grande perigo, né? Eu começo a sentir emoções, eu começo a projetar significado,
Eu começo a projetar possibilidades de futuro baseado em emoções de uma fantasia que alguém escreveu para mim. Sim. Aí que tá, para mim, a grande sacada do perigo de entretenimento para uma criança que não tem, como a professora falou aqui, a nossa psicóloga, que não tem formada ainda a sua cognição, seu córtex frontal em termos de juízo, de sim e não, de bom ou ruim, ainda não está formado. Não tá maduro. Só que ele está pegando emoções do tipo, tá desesperado? Suicídio é uma possibilidade. Por exemplo, ele sente a dor, ele sente o impacto daquilo. Ou então ganhou, não importa como ganha, tem que ganhar, porque o cara empurra o outro lá e derruba, fala, eu quero viver, eu preciso viver, eu ia morrer. Então são tipos de sacadas que o filme coloca e que o entretenimento no geral coloca, que passam a ser viáveis e possíveis por emoções que eu sinto, falo, cara, eu preciso fazer isso. Na verdade, é isso que eu preciso fazer com aquele cara na escola. Na verdade, é assim que eu preciso fazer com aquela pessoa na escola, porque essa é uma solução possível. E talvez nem seja tão racional, porque a gente tem isso, né? A gente acha que a gente não toma racional. decisões racionalmente, não, se fosse até racional, na hora da compra. Ótimo. Não é assim. É eu não planejo. É. Na verdade, normalmente a gente toma decisão pelo emocional e a gente justifica com o racional. A gente arranja uma desculpa para aquilo que a gente queria fazer. Mas é quando cai a ficha. É quando cai a ficha. A maioria ou na antes impulsividade. De fazer, né? Por exemplo, se eu quero comprar um sapato novo, por exemplo, até antes, né? Nossa, mas eu vou ter um tal evento, assim. Mas na verdade, não. Eu gostei do sapato, é por isso que eu quero comprá-lo. E isso a gente leva para a vida inteira. Então, isso que você falou foi incrível, assim, porque você tá ali junto com o personagem, você tá sentindo junto com ele. Aí você tá numa situação da sua vida que você nem tá mais lembrando dessa série, você nem tá mais pensando naquilo, certo? Só que aconteceu uma coisa que despertou em você aquela mesma emoção que você sentiu na hora do episódio. Sem pensar, você reproduz aquela ação. Porque, né, existe uma conexão entre as duas coisas. São os ali. gatilhos, então, isso, exatamente. São os gatilhos, cria um disparam os gatilhos. Que vai modelar o comportamento da pessoa depois. Então, isso é muito sério, isso não é uma brincadeira, né? Eu sou alguém que sou, assim, público-alvo demais de gatilho de propaganda de comida, por exemplo. Você tá num filme, aí o cara aparece comendo um donut lá, assim, com uma rosquinha, aquelas... Eu falo, nossa, eu precisava comer 3 um donut. horas depois. Exato. Aí eu sou essa pessoa. Quem tá ouvindo pode se identificar. Tipo, nossa, hambúrguer, nossa, eles comem muita comida chinesa. E abre o potinho e quando eu falo, nossa, precisava comer uma comida chinesa, né? Precisava comer comida chinesa. Ele tá fazendo um monte de merchan. Não, eu ia fazer merchan, mas eu não fiz, me patrocina, pessoal, porque, enfim, vai ficar muito feliz. Mas o fato se a gente é adulto, né? Isso, e a gente pastor, olha isso e fala, exatamente. cara, eu quero comer, quero fazer, eu vou trazer isso para uma outra realidade, né? O quanto... Porque eu acho que esse é o nosso ponto aqui. Nós não estamos refletindo aqui a respeito da influência que tudo isso provoca nos adultos. Porque a nossa grande problemática é essa influência provocada nas nossas crianças. E que nós já começamos a ouvir em transtorno opositor desafiador, em déficit de atenção com hiperatividade, em crianças com problemas de comportamento em sala de aula. E a gente só falou do Round 6, nós não falamos do Free Fire, nós não falamos dessa quantidade de jogos que trazem para a realidade algo que deveria estar lá na fantasia. Então, se eu brigo com o meu colega, eu não posso... Aonde que está escrito que eu não posso machucá-lo, que eu não posso empurrá-lo, que eu não posso tirá-lo do meu caminho? Não, e assim, aí voltando para esse exemplo que você estava dando da comida, você falou assim, eu vi o cara abrindo ali, comendo, já me desperta o gatilho. Agora pensa em outra situação. Vamos pensar que nessa série, esse cara que está pegando essa comida acabou de levar um fora da namorada. Sim, você vai criando gatilhos e respostas emocionais. Não vai acontecer, a Mari não vai dar um fora nele, né? Mas se fosse uma situação que aí na hora que eu tô sentindo aquele negócio do fora, eu me identifico e eu trago aquele comportamento para mim, né? Então, eu só ia concluir a minha fala, até... Nós te interrompemos. Não, pastor. Eu ia dizer o seguinte, que isso é um exemplo bobo de um adulto que entende que é racional e que pode dizer, cara... Eu não sou idiota de querer comer esse negócio agora porque eu vi na televisão. Meu ponto era esse. A gente ainda acha que é adulto e tem critério, mas eu saio para comprar. Em menos de 24 horas você estará comendo porque menos, aquilo bem despertou. Porque várias vezes eu peço na mesma hora. Ali, gente. Até porque se não funcionasse,
aquela empresa não ia pagar para aquela marca estar ali, gente. Então, Sim. você pode ter certeza. Não, Você disso. sabe funciona, que tudo isso está me fazendo lembrar lá na faculdade, há 20 A gente anos compra atrás. durante o filme, a gente compra durante o filme. A long time ago, né? 20 anos atrás, eu lá na faculdade estudando psicologia do consumidor. E me lembro muito da professora falando para nós da importância do uso do vermelho. Lilian, pastor, lembrei de uma propaganda que tinha. Não dá para falar dessa propaganda porque a gente entrega a idade. Do Marlboro, que era uma marca de cigarro. Hoje a gente não vê mais propagandas de Nem cigarro pode, estimulando o uso, mas não era uma verdade há uns anos atrás. E essa propaganda mostrava as pessoas em grande estilo. E eram cavalos lindos, era Aquela imagem do aquela homem imagem, viril. a mulher super poderosa, né? Que era a imagem do cigarro era associada à imagem dessas pessoas. Então, logo, se eu fumar, eu tenho uma grande probabilidade, pelo menos aqui na minha mente, de me equiparar a essas pessoas. Então, Ou pelo menos eu vou ter aquela sensação, né? Ele vai me gerar aquela sensação. e nem sempre é consciente que este é o ponto. Talvez você aí assistindo a gente de madrugada agora dorme, larga, deixa para assistir depois. Aqui agora precisa dormir. Brincadeira. Você aí assistindo a gente pode pensar, não, mas não influencia, mas é uma bobagem, a gente tem consciência, a gente tem autocontrole. Ressalto que nós estamos preocupados com as crianças que estão tendo acesso a esses conteúdos e que nós, como pais, estamos achando que está tudo bem. Né? Dentro de casa, home office, trabalhando dentro de casa. Quantas vezes nesse período a minha própria filha chega para mim e fala, mamãe, e eu digo para ela, não, filha, mamãe não pode agora, porque a mamãe está atendendo. Eu não tranco o escritório para eu atender. Então, ela precisa de mim, ela entra lá e eu tenho que dizer não. E se ela está com algum conteúdo que não era para ela estar, e ela veio me mostrar porque ela achou interessante e eu não pude. E daqui 6 horas eu vou lembrar que a minha filha queria falar comigo para me mostrar algo. Então, eu estou presente e não estou presente ao mesmo tempo. Ausente ao mesmo tempo, né? São duas vertentes. E o filho fica ali dentro de casa, acompanhado, mas sozinho. Né? Sim, você usou um exemplo na individualidade, cada um no seu cômodo, cada um no seu quarto, cada um assistindo na sua tela, assistindo muitas vezes até com a sua comida, porque faz essa comida aqui, eu não quero comer isso agora, eu quero um outro tipo de lanche. Pensando em família, pastor, queria que, não sei, talvez o que o pastor pudesse falar a respeito dessa importância da espiritualidade, de nós tentarmos reverter essa situação, colocando mais proximidade nessa família. Aí a gente vai... Bom, na verdade a gente começou falando disso e estamos já caminhando aqui para voltar naquela essência, né? Quando a gente falou de redes sociais, você já citou logo a comunicação familiar. Na minha opinião, a gente perdeu um dos princípios maiores, né, da comunidade, sendo família dentro de casa, que foi a mesa, né? A própria mesa. A mesa como símbolo, tá? A mesa como metáfora. Mas do estar junto, né? A mesa como metáfora do sentar junto, do estar junto, do compartilhar, né? Então, a gente tá aqui num papo meio que antigamente, né? Então, como não tem mais antigamente... Estamos nostálgicos, porque antigamente sentávamos à mesa, nós assistíamos Pica-Pau, Tom e Jerry, nada disso não existe mais. Se a gente for analisar também... Era o conteúdo da época, se você perguntou quais eram os conteúdos, eram esses, Pica-Pau, Tom e Jerry. Tem muito Round 6 ali também envolvido. Mas o ponto é assim, a gente não tem mais antigamente, né? Não tem mais. Mas quais são os valores que a gente pode tentar resgatar ou manter, né? Então, quando se fala de religião, e aí eu posso estar falando para pais, e enfim, que está ouvindo a gente, que tem religiosidade na casa, não importa a sua fé ou a maneira que você, na verdade, organiza a sua espiritualidade, que são várias formas, você tem muita dificuldade de colocar uma nova geração hoje em contato com o transcendental. Né? E estou usando esses termos porque tem gente que professa outras crenças. Sim. Então, assim, meu filho vai meditar, meu filho vai orar, ou meu filho vai parar um pouquinho para refletir num valor aqui de um texto sagrado, ou nós vamos colocar uma música para assistir. A gente não consegue mais fazer isso. Né? Nesse congresso que eu estava lá, sobre religiosidade pós-pandemia, uma especialista em redes sociais falou que a nossa concentração está caindo para 8 segundos na rede social.
No grau... Instagram, se a pessoa 8 ficar segundos. 8 segundos, já é o auge. 8 segundos é o ápice que ela falou assim, que é meio story. Meio story. Sim. Um story tem 15 segundos. Uhum. É meio story. Então, em meio story, se você não me pegar, eu já fui pro outro. Né? E não é que eu fui pro seu outro, eu fui pro próximo, né? Eu já parei de ouvir você. Então, por isso que os anúncios estão desesperados pelos primeiros 5 segundos, né? E aí, trazendo essa lógica para uma família, para uma casa que quer manter mesa, que quer manter, ou seja, um fator de espiritualidade dentro da casa, um culto que seja, né? Falar para alguém que é, de repente, cristão, que tem um culto dentro de casa, o famoso culto familiar. Sim. Vamos sentar aqui e vamos ler a Bíblia. Olha, seu filho, quando ele tá ligado com isso daqui na mão, ele tem 8 segundos de concentração. Aí tu vai fazer uma fala... Né? Exato. E aí, leia você. Então a gente também, eu acho que aí uma opinião minha primeiro, resgatar esse princípio da mesa e aí como metáfora, não é na mesa, tá, mas não é na mesa, então come junto no chão, ou então senta junto em algum momento, nem que seja 2 minutos, 5 minutos, o estar junto tem que ser resgatado de alguma forma. E segundo ponto, os pais têm que se preparar para isso. Eu converso com muitos jovens adolescentes e crianças também, porque chegam até mim, né, os mais novinhos. E a maioria deles, assim, meu pai não tem a menor noção do que eu estou fazendo, do que é isso, de como fazer. Então os pais também não se preparam para conversar com eles, para trocar uma ideia, para, sei lá, tem 1001 possibilidades de fazer momentos como esse de espiritualidade ou de família diferente, né? Então, no caso das crianças, dos adolescentes, eu tenho visto uma coisa interessante, vou fechar com isso, né? Um testemunho quase. Os pais na pandemia, por terem ficado a maioria, que conseguiu ficar em casa, não teve que sair para trabalhar porque a vida estava, né, urgindo para se manter, eles começaram a envolver as crianças em atividades caseiras que não tinham tempo de fazer antes, porque não ficavam em casa. Então, alguns levaram esses princípios simples, do tipo, vocês comentaram aqui uma hora, vou fazer uma comida, vem aqui me ajudar. E que isso não tem mais isso. Sim. Né? Vem aqui me ajudar a fazer uma comida. Então, são esses pequenos afetos, essas pequenas trocas que a gente precisa resgatar. Na minha opinião, isso é super espiritual. Isso é mega espiritual, entende? De estar com seu filho junto. Não importa o brinquedo, importa que você está disposto a brincar. Até de trabalhar junto, né? E até de fazer alguma coisa junto. Porque talvez você esteja aí assistindo a gente pensando, mas você olha para sua vida e fala, mas em que tempo que eu vou conseguir por isso que eu falei, 1 ou 2 minutos. Mas se você está presente... Mas são 10, se você pega ali 10 minutos em que você... o tempo de qualidade. Porque para a criança, esses 10, 15 minutos que a gente para, não, vem aqui, senta aqui no meu colo. Você presentifica, né? Deixa eu te dar um carinho, deixa eu perguntar como é que foi o seu dia, sem concorrência com tela nenhuma, com curador, trabalho nenhum. Não precisa, eu garanto. Pode deixar os comentários. Vai ter comentários? Eles podem deixar comentários? Vai ter comentários Deixa no aqui YouTube, nos comentários depois pra gente que você colocou isso em prática e que deu certo. 10, 15 minutos de tempo de qualidade, não precisa mais que isso. E se queixa muito também nesse sentido da família, né, de que o filho está isolado, ele só quer ficar no quarto. E eu trabalho com a criança, com o adolescente, ele fala, os meus pais não ligam para mim. Veja, a gente tem um pai dizendo que o meu filho só quer ficar no quarto. E a gente tem um filho dizendo que o meu pai não tem tempo para mim. E agora eles decidiram, pastor, que eles não vão falar mais nada para ninguém, porque eles não querem atrapalhar os pais. Tenho ouvido bastante. Porque os pais têm trabalhado demais. A vida financeira está muito difícil, está tudo muito ruim. Eu não vou preocupar o meu pai com os meus problemas. E o pai está dizendo aqui, para mim, que o filho só quer ficar no quarto isolado. Então eu preciso, inverteu. Eu preciso deixar esse pai um pouquinho aqui de lado para dizer para essa criança, chame o seu pai para conversar. Por que não? E agora... A criança vai se tornar protagonista da relação, do afeto, né? Mas, pastor, se nós não... O que eu penso como profissional de saúde mental? Que eu preciso fortalecer essa pessoa, que eu tenho oportunidade, que está na minha frente, para dizer para ela que ela tem sim condição de enfrentar situações e que ela pode procurar esse pai, que ela pode dizer para essa família, hoje eu quero o jantar na mesa, vamos forrar a mesa, vamos comer juntos. Por que a criança não pode promover isso? Ela pode, porque os pais precisam atualmente desse chacoalhão. Antes era automático, horário de janta, antigamente, olha aí eu de novo. Antigamente era normal, horário do almoço e da janta, forra a mesa, todo mundo senta, come junto. Hoje, se vem alguém de fora, eu coloco a mesa. Se não vem ninguém de fora, mas não tem mesa. Se uma criança ou um adolescente promove isso, é muito legal mesmo. Essa virada de protagonismo. O protagonista do afeto, do vínculo, passa a ser o próprio filho que está
gritando, né? E que não não? seria, não seria, né, originariamente a responsabilidade Sim. ou o papel dele. Sim. Mas se é ele que vai fazer, que nem ela falou, se eu tenho acesso ao filho, eu vou trabalhar com o filho Claro. e vou estimulá-lo a Claro. fazer. Legal. E isso, inclusive, vai ser positivo porque ele vai fazer. Primeiro, ele vai ver a transformação que teve na casa dele por causa Sim. da atitude dele e vai levar isso para a vida. Ele vai falar, tá vendo? Ó, vai ter outras situações na vida onde, Perfeito, se é eu isso também mesmo. tomar iniciativa, tem mais chance das coisas acontecerem do jeito que tem que ser do E que vai se eu ficar esperando desenvolvendo- acontecer. E né? vai desenvolvendo a resiliência, assim que desenvolve. Vai colocando em prática muitas coisas e vai aprendendo e principalmente vendo que dá certo, que é possível e que eu não preciso ficar sofrendo. Eu sento, assisto uma série como essa, mexe com as minhas emoções e eu me tranco no quarto porque eu não posso chegar para os meus pais e dizer que eu tenho independência afetiva ou que eu penso em acabar com a minha vida, ou que eu tenho sonhos que eu acho que eu não vou realizar, ou que ninguém gosta de mim. Um monte de fantasias ali incomodando, explodindo, trazendo gatilhos killers, né, que desenvolvem pensamentos ruins. E eu gosto sempre de um link assim: pensamento gera emoção. Você tem o pensamento, gera emoção. E é a emoção que vai gerar o comportamento. Uma pergunta. E aí o comportamento repetido vira hábito. Vira hábito. E assim a hábito gente repetido vai. vira destino. Caráter. E aí Caráter vira define o destino. destino. Mas Será esse que a mesmo, gente essa lógica. controla? Será que a gente controla o pensamento? Eu só ia perguntar uma coisa ao contrário, que eu fico curioso e já ouvi coisas nesse sentido. Você falou assim, o pensamento gera emoção, mas eu também acredito que a emoção gera pensamento. Sim, Sim, também. Eu também. acredito muito nisso, que quando não. você sente a emoção sem parar pra pensar, aquilo começa, que é o que a gente tava falando, Mas você é começa tudo a visual, assistir, né, é tudo pastor? visual. Olha, visual vem dos sentidos, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Então, tudo é percepção. A gente primeiro percebe, para Sim. depois a gente memorizar, a gente Sim. ter atenção e depois a gente aprender. Então, esse dá um outro podcast. Eu falei isso porque, sabe por que eu vou falar? Cutucou, Eu vou né? confessar uma coisa aqui em um minuto. Porque às vezes, vamos dizer assim, eu tô meio prostrado ali, tô meio desanimado, fim de tarde, sabe, eu preciso entregar um negócio, escrever um conteúdo criativo, não tô dando conta. Aí às vezes eu tô aqui, eu não tô pensando que eu quero me animar agora. Mas aí eu mesmo gero alguma emoção, do tipo, bato na mesa, faço alguma coisa, eu percebo que isso dá uma ativada em mim, Não tem entendeu? jeito, o pensamento foi que você precisava produzir. Exato, então assim, sabe, pra mim é uma troca muito complexa, entende? É muito legal. Só antes aqui da gente encerrar, eu queria levantar um último ponto aqui com vocês, né? Que às vezes a gente vê assim, o pai tão preocupado em ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado pro filho. E aí vem um conteúdo desse e ele é muito mais poderoso do que a palavra, né? Sim. Muito mais poderoso. Então, é importante prestar atenção, porque quando a gente vê determinadas coisas, elas são planejadas para fazer a gente pensar e quebrar as nossas próprias ideias. Então, por exemplo, numa situação normal, a gente fala para o seu filho, não, você não pode vencer a qualquer custo. Existem regras, você precisa ser justo. Só que um conteúdo desse, ele vai colocar um dilema para você. O que é um dilema? É uma situação em que não existe uma solução ótima. Sempre vai haver algum tipo de prejuízo ali no dilema. Então você vê um passando a perna do outro, mas porque a história dele é muito triste, ele quer ajudar a mãe dele que é doente. Ou seja, o conteúdo ele faz com que a pessoa passe a justificar o que seria injustificável em outras situações. Sim. Então, se a gente quer educar e colocar um determinado valor e a gente não conversa com o filho sobre esses dilemas que são trazidos no conteúdo, o trabalho que a gente fez, ele vai por água abaixo, porque no final das contas o que vai prevalecer vai ser o que aquele conteúdo trouxe, a emoção que aquele conteúdo gerou ali, né? E eu me lembro que é de ponto em ponto assim que a gente vai normalizando coisas que não deveriam ser normalizadas, né? Eu me lembro que a primeira vez que passou a novela Anjo Mal, eu não tinha nascido. Olha, agora foi ela no antigamente. Você Não, viu mas Não aí Vale eu a não Pena tinha Ver de nascido. novo, né? Você assistiu Não Vale a Pena Ver de novo. Acho que nem isso, acho que era aquela bem antigona, não sei se era preto e branco ainda e tudo mais e tal. E aí eu lembro que quando eles foram refazer a novela, e aí sim eu era adolescente, a escritora colocou assim que ela tinha tido que piorar muito o comportamento da protagonista, porque as coisas que a protagonista fez na primeira versão agora seriam brincadeirinha de criança. Isso aconteceu com o Round Six também, só curiosidade. O roteirista escreve essa série, acho que em 2008, se não me engano, 2006, se não me engano, agora ele escreve há 10 anos, no mínimo 10 anos, não vou ter a data exata, mas mais de 10 anos. E ele vai em vários estúdios e todos rejeitam. Porque
Porque dizer assim, cara, o que você está propondo, o pessoal não vai entender, é muito violento, é muito agressivo. Uhum. Aí veio Jogos Mortais, Kill Bill, veio uma série de outros eventos cinematográficos que marcaram época e hoje ficou mega aceitável, assim. Então, assim, ele tentou na época e foi rejeitado porque era muito violento. Mas a gente passa por isso na hora que a gente começa a assistir o primeiro episódio, o segundo episódio, você toma os seus sustos e ok. E daqui a pouco, pronto, morreu. Você já está acompanhando. Pronto, já era. Não, você vai morrer. Para aquele ali ser o próximo. Já é normal. Mas é disso que você está falando. Daquilo que virou normal. Quer dizer que a série deveria nos chocar do começo ao fim. E quando chega no terceiro episódio, não choca mais. E no fim das contas, quem tá com aquelas máscaras de bicho, e quem assistiu vai saber, tem uns 6 ou 7 poderosos que assistem, nós temos uma outra tela com outras máscaras que somos nós. Né? A gente está assistindo exatamente. toda essa lógica. Junto com eles, não dá nem para criticá-los, hein? Não tem como, você também está com a sua máscara. Só não estamos entrando com a grana. Mas olha, foi maravilhosa essa conversa com Já vocês. Acabou mesmo assim? Já acabou mesmo assim. Você vê como passou rápido, a gente teria como fazer 2, 3 episódios aqui. Tem mas muita o coisa para falar. Precisa ficar para você que está do outro lado aqui da tela, que para nós aqui foi extremamente importante. Saiba o que o seu filho está assistindo. Não para simplesmente proibir ou deixar, mas acompanhe realmente esse seu filho. Né? Veja o conteúdo que ele está. Proponha o diálogo a partir do conteúdo que ele está assistindo. Em algumas situações você vai ter que dizer, olha, isso não é para você, isso não é para a sua idade, isso não é para os nossos valores. Mas acima de tudo, sempre que possível, nós como pais precisamos fazer o possível para que a vida dos nossos filhos fora da tela, em família, seja tão importante, tão significativa, tão interessante, que o interesse dele no conteúdo seja diminuído, que o interesse dele na relação, na proximidade, no diálogo, seja muito maior do que nesse tipo de conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, eu agradeço aos nossos convidados. Muito obrigada, foi ótimo. A doutora Sandra, ao pastor Tonasso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu encontro com você no próximo podcast da Educação Adventista.